Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou trazer uma reflexão para vocês aqui no canal que está me incomodando muito, tá? Que é a questão ideológica da esquerda. No Brasil nós temos uma polarização política como a gente nunca viu antes na história do Brasil. Uma direita extremista, radicalizada, e uma esquerda que não fica muito atrás na questão de ideologia. Eu acho, pessoal, que o aspecto político que você acha que você compartilha mais os ideais, pode ser direita ou esquerda, é uma democracia, um direito de cada um, ele não pode ser levado tudo a ferro e a fogo na base da ideologia. Porque senão, pessoal, a gente acaba dando força para o outro lado. Por exemplo, uma esquerda que é muito radical, ela pode ajudar um Bolsonaro a voltar ao poder. O Bolsonaro já chegou ao poder com mentiras, com fake news, aquelas bobajadas todas, aqueles discursos homofóbicos, racistas. E a esquerda voltou ao poder, porque ele fez um péssimo governo. Aliás, valeu, mito, pelo péssimo governo. Mas só que tem o seguinte, se a esquerda não largar um pouco algumas ideologias, que eles se agarram com unhas e dentes, eles vão acabar trazendo o Bolsonaro de volta ou alguém do time dele ao poder. Inclusive, esse ano que tem eleições municipais, eu acho que a esquerda está fazendo um péssimo jogo político, principalmente na questão internacional. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, direita e esquerda não tem nada a ver com radicalismo, tá? Existem pessoas radicais dos dois lados, já houveram ditaduras... Deixa eu passar a sirene. Já houveram ditaduras dos dois lados, inclusive, por exemplo, o Maduro ele se assemelha muito ao Bolsonaro. É um cara que tem viés golpista, é uma autocrata, e ele não quer largar o poder e está fazendo de tudo para atrapalhar as eleições. Recentemente ele fechou as fronteiras da Venezuela, porque ele não quer que aqueles venezuelanos de fora entrem só para votar contra ele. Não é muito diferente do Bolsonaro, mandando a Polícia Rodoviária Federal fazer blitz justamente no dia das eleições, e justamente onde o Lula teve mais votos no Nordeste, para impedir que os nordestinos chegassem até aos colégios eleitorais e votassem. Então você viu como não tem nada a ver com direita e esquerda? Tem coisas que as pessoas são idênticas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando que o Bolsonaro é igual ao Chaves e o Maduro. Em várias práticas, queria aparelhar o Estado, colocar a gente só indicação dele por ideologia para poder protegê-lo, como o PGR. O Bolsonaro também queria aumentar o número de ministros do STF, que nem o Hugo Chávez fez na Venezuela. O Bolsonaro começou a promover gente a alto escalão do Exército, sem passar por aquelas regras e etapas, que nele fez com o cara da Marinha. O cara da Marinha era só uma patente menor, o Bolsonaro colocou ele como chefe das forças da Marinha. Chefe da Marinha. Por quê? Porque o cara era bolsonarista. O Hugo Chávez fazia o mesmo na Venezuela. Ele pegava um simples militar que era um cabo, um soldado, alguma coisa. Você está sendo promovido a chefe do exército. Por quê? Porque o cara era chavista. E o cara ia apoiar ele até o final. Então, independente de um ser de direita e o outro ser de esquerda, eles têm práticas iguais. E aí que entra o ponto que eu quero chegar. Por que o Celso Amorim foi um dos poucos que conseguiu chegar na Venezuela, sendo que todo mundo está vendo que o Maduro está fazendo de tudo para impedir as eleições ou que sejam eleições limpas? Vários deputados do Parlamento Europeu e ex-presidentes aqui da América do Sul, que tinham sido convidados para acompanhar as eleições da Venezuela, eles foram impedidos de chegar na Venezuela. O Maduro fechou o espaço aéreo e não deixou eles chegar. Eles tiveram que voltar para os seus respectivos países. O único que conseguiu chegar na Venezuela foi o nosso representante aqui, o Celso Amorim. Aí eu pergunto, para que, meu Deus? Para que mandar o Celso Amorim para lá se os outros não puderam ir? Não faz sentido, entendeu? Ele vai lá, dá a impressão que ele vai lá com a intenção de passar pano, dizer que as eleições foram completamente democráticas e normais. Aí eu pergunto, para que o Lula continua com esse alinhamento, com esse babaca do Maduro, que já traiu ele, tentou invadir esse equívoco, que ia ter que passar pelo Brasil. Maduro ficou dando patada nele, tá nervoso? Tá machado de camomila, não sei o quê. Sabe, o Maduro é um bosta, sabe? Chegou a falar que as urnas aqui no Brasil foi fraudada, que é o mesmo discurso do Bolsonaro, sabe? Até nisso os dois são iguais. E o Lula é o oposto do Bolsonaro. O Lula é um democrata, já governou o país 2 vezes, agora está no 3º mandato. Por que o Lula, que odeia tanto o Bolsonaro e essas características antidemocráticas no Bolsonaro, por que ele apoia tanto o Maduro, que tem as mesmas características do Bolsonaro? É só pela questão ideológica, porque é de esquerda? Não, gente, isso aí não é ser de esquerda, isso aí é ser de extrema esquerda. E tá na hora do Lula dar um chega pra lá, porque se ele continuar com essa bobagem de apoiar o Maduro, essa passação de pano e tudo isso, a oposição vai usar isso contra a esquerda. Aí nas próximas eleições nós podemos ter bolsonaristas aí babacas nas prefeituras e quiçá nos governos estaduais e presidência da República. E agora esse ano vai ter eleições municipais, mas depois vai ter as eleições para governador e presidente. Sabe, então eu acho que a ideologia, pessoal, começa a cegar a esquerda do mesmo jeito que cega a direita. Por isso que eu me coloco hoje em dia um pouco mais a centro, eu sou centro-esquerda, porque isso é ridículo. Aqui no Brasil a gente lutou tanto para combater o genocida, bobalhão do Bolsonaro. Aí agora a gente vê um Lula aliado com o Maduro, que é idêntico ao Bolsonaro. Inclusive ele é acusado de tráfico de drogas, para quem não sabe, ele comanda alguns cartéis ali na Venezuela. E o cara não quer largar o poder que nem o Bolsonaro.
sabe? Não vai ter eleições, vai haver banha de sangue se eu perder. É que nem o Bolsonaro aqui no Brasil. Se eu não ganhar as eleições, não vai ter eleições, tá ok? Não faz sentido, gente. É que nem quando eu falo da questão do Islã na Europa. Por que a esquerda defende tantas minorias aqui no Brasil, mas quando chega no Oriente Médio e Europa, eles defendem tanto o Islã? Sendo que o Islã não respeita as minorias. Eles matam gays, as mulheres são apedrejadas, tem ácido jogado na cara, são chicoteadas e mortas. No Irã, por exemplo, teve uma adolescente que ela foi espancada até a morte só porque ela não estava de burca, nem véu, nem niqab, nem nada. Quer dizer, aqui no Brasil a gente respeita o direito das mulheres, aquelas feministas, mostra os peitos para fora, meu corpo, minhas regras. Agora lá pro Irã, você quer que uma adolescente seja espancada até a morte porque não estava usando véu? O meu corpo, minha regra não vale para a iraniana? Então, pessoal, esse vídeo aqui é só uma reflexão, tá? Eu espero que o Lula acorde, que eu já falei no último vídeo, que ele deveria se afastar do Maduro, e comece a entender, sabe, como é controverso, sabe, ele defender tantas pautas boas aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ele defende pautas que são o oposto do que ele defende em outros países. Não faz o menor sentido, para mim não faz o menor sentido. Por exemplo, o Hugo Chávez. O Hugo Chávez está até fechando restaurantes e hotéis dos opositores, impediu os opositores de se candidatar, está fechando fronteira, está tocando terror. Ele está fazendo o mesmo que o Bolsonaro aqui. Não vou largar o poder e foda-se. Então para que defender isso? Se a partir do momento que o Lula realmente continuar defendendo o Maduro, então ele também poderia defender que o Bolsonaro desse um golpe de Estado e não deixasse o Lula assumir. Porque acabou a democracia, foda-se. É o cara que está no poder que fica para sempre. Então eu acho que tá um pouco ilógico isso daí, pessoal. Pena que o meu canal é pequeno, viu? Que eu queria que alguém grande, ou Lula, visse um vídeo desse para ele começar a pensar e refletir um pouco. Porque, sinceramente, isso aí é um desgaste desnecessário. O Brasil ainda está polarizado, ainda tem uma metade da população maluca, que odeia o PT e o Lula, e adora o genocida. Então não é o momento de se governar um país com ideologias, pessoal. Ou ficar cego por ideologias. Porque enquanto ele faz isso, isso vai causando um desgaste na imagem dele. Aquele eleitor que não é nem bolsonarista, nem lulista, ele vai pesar essas coisas quando chegar o dia de votar. Ele vai pesar isso daí. Porra, falaram do Bolsonaro, que era golpista, mas o outro lá que está dando um golpe, o Lula apoia. Então eu vou votar no Bolsonaro. Muita gente vai pensar assim. Então é um desgaste político completamente desnecessário. Espero que o Lula acorde um dia. Gostaram da reflexão, pessoal? Comentem o que vocês acharam, tá? Eu tô fazendo essa reflexão porque eu tô achando absurdo mesmo tudo isso. Tá? O Celso Amorim, lá na Venezuela, sendo que todo mundo foi proibido de ir, deixa a Venezuela se lascar, cara. Para de largar esse ditador maluco pra lá. Comentem o que vocês acharam, tá bom? Espero que tenha dado para entender, espero que tenham gostado. Quem puder dar um like no vídeo, considere atualizar a página. Obrigado aí por terem assistido e até a próxima.